Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender a construir o gráfico da função de segundo grau e vamos ver alguns elementos desse gráfico, beleza? Vamos começar? Construindo o gráfico da função quadrática. Olha como que a gente constrói. A gente constrói normalmente como fez com as outras funções. Nós vamos estipular pontos que façam parte da função. Como que nós vamos fazer isso? Vamos usar como exemplo essa função aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3. Essa é a minha função de segundo grau que eu quero construir o gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma tabela, a gente já fez isso em outros vídeos. Vou construir uma tabela onde eu tenha o par ordenado x e y. Lembra que o nosso f de x é o y. Beleza? E vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Como que eu vou fazer? Eu vou escolher os valores que eu quiser para x e eu vou calcular o y. Como que eu vou calcular o y? Usando a função aqui. Beleza? Vamos começar chutando um valor, estipulando um valor. Eu quero que seja o menos 1, por exemplo. Tá? Então, no lugar do x aqui na minha função, vai entrar o menos 1, ok? Então, como é que ficaria? Ficaria menos 1 ao quadrado, certo? Esse seria o meu y, menos 1 ao quadrado, porque o menos 1 está no lugar do x, ok? Y igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1. Repara que eu estou jogando o menos 1 no lugar do x na função, mais 3. Quanto que é menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1, isso vai dar 1, positivo. Menos 4 vezes menos 1. Na multiplicação, menos com menos vira mais. 4 vezes 1, 4, mais 3. Agora, 1 mais 4, 5, mais 3, 8. O que isso significa? Que quando o meu x é menos 1, o meu y é 8. E aí, o que eu vou fazer com esse par ordenado x e y? Eu vou marcar no plano cartesiano. Menos 1 no x, 8 no y. Então, ó, é aqui em cima o meu ponto, tá vendo? Esse aqui é o meu primeiro ponto. Vou marcar o segundo. Posso chutar outro número? O que você quiser. Eu vou seguir a sequência de números inteiros, vou chutar o zero, beleza? Então, o que vai acontecer com o zero? Isso aqui, 0 ao quadrado vai dar 0. 4 vezes 0 vai dar 0 também. Vai sobrar só o 3. 0 mais 0 mais 3. Então, isso vai dar 3. Perfeito? Vamos seguir? Então, vamos marcar esse ponto. Lembra que eu já falei com vocês que quando uma das letras é 0, está em cima do outro eixo? Então, aqui o x é o 0, certo? Então, vai ficar em cima do eixo y. Aonde? No 3. Então, o meu ponto está bem aqui. Em cima do eixo y no 3. Vamos para o 1? O que vai acontecer aqui quando x for 1? Vai ficar 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, mais 3. 1 menos 4 dá menos 3. Mais 3 vai dar 0. Então, isso quer dizer que quando o meu x é 1, o meu y vai ser 0. Beleza? Vamos marcar, então? Quem é o 0 agora? O y. Então, vai ficar em cima do eixo x no 1. Vamos marcar aqui, em cima do eixo x no 1. E assim você vai marcando os pontos, beleza? Correto? Vamos continuar. Vamos fazer mais um. Vamos fazer o 2. Como é que vai ficar ali? Vamos calcular o y. Ó, bem aqui. Y vai ser quem? 2 ao quadrado, porque o nosso x é 2, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2. Menos 8. Mais
3. Se eu tenho 4, mas estou devendo 8, fico devendo 4. Devendo 4, mas pago 3, fico devendo 1. Vai fazendo o cálculo devagarzinho aí, beleza? Então, quando o x é 2, o y é menos 1. Como é que a gente marca esse ponto? 2 menos 1. Bem aqui. Vamos para o 3 agora. Se o meu x for 3, Antônio, tem que fazer esse monte de ponto mesmo? Depois, em outros vídeos, a gente vai ver que não. Mas a gente precisa entender o comportamento do gráfico. Tá? A gente precisa entender o que está acontecendo. Por isso, vários pontos assim. Vamos lá. X agora é 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. Então, menos 12. Mais 3. Se eu tenho 9, mas estou devendo 12, fico devendo 3. Tenho 3 para pagar, devo 3, pago 3, fico sem nada, 0. Então, o meu y é 0. Onde vai ficar esse ponto? Em cima do eixo x. Muito bem, excelente. Então, vamos marcar aqui, ó, em cima do eixo x. Repara que agora, esse gráfico já está começando a ter um comportamento diferente, né? Ele estava descendo e agora começou a subir. Beleza? Vamos tentar um último ponto, o 4. Vai ficar como aí o nosso y? Vamos fazer a continha. Vai aí que você consegue. Ó, x ao quadrado, quem é o nosso x? 4. Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 4, 16, mais 3. 16 menos 16, morreu, vai dar 0. 0 mais 3 vai ficar 3. Então, quando o x é 4, o y é 3. Vamos marcar aqui? Bem aqui, ó, x4, y3. Repara que se a gente seguir esses pontos, ele vai formar esse gráfico aqui, ó. Beleza? Esse é o gráfico da função de segundo grau. E o nome desse gráfico é parábola. Beleza? E quais são os elementos da parábola importantes para a gente estudar? Bom, aqui a gente está vendo a parábola que a gente acabou de construir, né? E os pontos que cortam o eixo x, estão vendo aqui os pontos? Esses caras são chamados de raízes. A gente já viu um vídeo, eu vou subir o link aí agora, que fala de raiz de uma função. Mas, só para a gente resumir, as raízes são os números de x que fazem o y ficar igual a 0. Beleza? Então, as raízes também são chamadas de zero da função. É que quando a função fica igual a 0. E tem também esse outro pontinho aqui, ó, que é o corte no eixo y. Como que eu sei o corte no eixo y? É quando o x é 0. Beleza? Excelente. Então, repararam que a parábola ela faz uma curva? Ela ora é decrescente, ora é crescente. Ela fez uma curva aqui, ó, tá vendo essa curva aqui dentro? Essa curva é chamada de concavidade. Concavidade. E essa concavidade, nesse caso aqui desse gráfico, ela está voltada para cima. Repara, a minha concavidade está voltada para cima. A gente vai ver exemplos nos próximos vídeos em que essa concavidade vai estar voltada para baixo. E aí o meu gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó, com a concavidade voltada para baixo. A gente vai entender melhor isso depois. O importante é você entender que essa curvinha é chamada de concavidade, beleza? Outra coisa que você já deve ter reparado, eu já falei isso no vídeo, é que a função ela começou uma função decrescente e depois de um momento ela se tornou uma função crescente, não é isso?
Se você repara, ela desce, 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 aí chega um ponto mínimo. Estão vendo esse pontinho que está piscando aqui? Esse ponto é o ponto mínimo da minha função, e depois ela vira uma função crescente. Esse ponto mínimo é chamado de vértice da parábola. A gente vai ter um vídeo depois que vai falar exclusivamente desse ponto, vértice da parábola. Aqui, porque a concavidade está voltada para cima, é o ponto mínimo. Mas naquele nosso outro exemplo, que a concavidade está voltada para baixo, o vértice vai ser o ponto máximo da minha função. Beleza? Ok, todo mundo entendeu direitinho? Deixem as dúvidas aí nos comentários, ok? Vamos lá. Só para a gente terminar, pelo vértice da parábola, paralelo ao eixo y, a gente tem o que a gente chama de eixo de simetria. O que isso significa? Repara uma coisa. Tudo o que acontece antes do eixo acontece refletido depois do eixo. Olha, ele é exatamente igual, ó, saindo para a direita ou saindo para a esquerda. As distâncias aqui são as mesmas se eu traçar uma paralela ao eixo x. A gente diz que a parábola ela é um gráfico simétrico. Tudo que acontece de um lado acontece espelhado do outro lado. Beleza? Esses são os elementos da parábola, certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho e que consigam realizar os exercícios que estão aí na lista. No próximo vídeo, a gente vai falar exatamente dos coeficientes que a gente também já aprendeu. Quem é o A, quem é o B, quem é o C na função de segundo grau. Beleza? Valeu, tchau, tchau.